Oi, Alice. Oi, você tá fora de casa. Você o quê? Você tá fora de casa. Eu não tô fora de casa. Você sabia que eu tô num estúdio? Olha só. Que é estúdio? O que é estúdio? Boa sorte. Oi, gente! Hoje eu vou bater um papo muito especial com uma pessoinha que adora falar as palavras, sabe? E com a mamãe da Alice, a Morgana, que é essa mulher incrível que tá, assim, administrando tudo isso que aconteceu com a Alice de uma forma tão inesperada que de repente virou uma criança super conhecida, que é a coisa mais fofa, inspiração para muitas mamães e muitos pequenininhos por aí, que pelo menos aqui em casa as crianças adoram ver a Alice. Hoje eu vou bater um papo com a Morgana e com a Alice. Morgana, que prazer imenso estar conversando com você. Prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite. Nossa, muito bacana. Obrigada por você ter se ajeitado e se organizado mesmo de tão longe. É gostoso que a internet proporciona isso pra gente, né? A gente consegue de qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? Exatamente, isso é maravilhoso. Agora, eu queria saber assim, claro, né? As pessoas devem falar com você a todo momento sobre a Alice, o tempo todo, em uma chuva de perguntas e questionamentos com você. Mas eu queria antes saber da Morgana. É verdade que você largou tudo, uma carreira de engenheira química, para se tornar uma fotógrafa premiada em Londres, é isso mesmo? Parece que foi um pulinho assim simples, mas foi um processo bem longo, na verdade. Eu sou formada em engenharia química, fiz mestrado também, e aí depois de muitos anos infeliz na profissão, eu resolvi que eu ia pedir demissão, mesmo sem saber o que eu ia fazer. E aí nessa busca de que eu fazia da minha vida, eu lembrei que o hobby que eu amava, que era fotografar, podia também ser uma opção de trabalho pra mim. E aí eu resolvi investir assim como, vamos ver se eu gosto, vamos ver se eu me adapto, vamos ver se na prática eu vou gostar mesmo disso. E aí eu acabei vindo pra Londres logo na sequência. Então aqui eu comecei a trabalhar mais com famílias e sim, recebi algumas premiações internacionais. Fui convidada no ano passado pela curadora do Museu de Londres a participar de um livro sobre o lockdown em Londres. Então foi a única brasileira que foi convidada pelas fotos que a gente fez de dentro de casa. Eu fiz da Alice principalmente, né? E a gente trancado dentro de casa rendeu assim um trabalho bem legal. E a mudança de carreira, a mudança de país não foi pela maternidade, né? Foi uma escolha que aconteceu antes. A Alice já nasceu em Londres. A Alice nasceu em Londres, eu já estava morando aqui há 2 anos. A gente, na verdade, queria ter filhos e a gente pensou que essa movimentação de mudar de país seria mais tranquila se a gente mudasse antes, para depois de estar bem estabelecido aqui a gente pensasse em ter filhos. E foi mais ou menos o que a gente fez. Eu já estava com quase 35, e uns anos antes que a gente fez essa movimentação, era pensando assim que eu não podia demorar muito mais para ter filho, né? E aí ela nasceu no final das contas quando eu tinha 35 e a gente já estava morando em Londres. Para surpresa de algumas pessoas que talvez ainda não te acompanhem tanto na rede social e também deveriam, eu vou deixar o seu arroba aqui no canal para as pessoas te acompanharem nas redes sociais, tanto no seu canal aqui no YouTube quanto também no Instagram. E para quem ainda não conhece muito sobre a Morgana, sabe mais da mãe da Alice, né? Assim, a gravidez foi planejada. Para algumas pessoas que ainda não te conhecem, então você não é psicóloga, não é terapeuta, não tem nenhum grande mistério por trás da educação da Alice, a não ser uma mãe dedicada e uma mãe atenta. Falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro a gente já falou que você não é uma pessoa que trabalha nessa área. E outra coisa sobre a gestação. Foi uma gestação planejada, esperada? Teve alguma coisa de diferente? A gestação foi planejada, sim, como eu falei, a gente planejou mudar pra cá e daí deu tudo meio que certinho quando a gente resolveu ter filho, a gente engravidou muito fácil também. A gestação foi muito tranquila também, mas o meu parto foi muito difícil. Tive algumas complicações, tive laceração, perdi sangue, precisei fazer transfusão, então esse momento aí foi bem delicado, bem difícil. E sobre outro assunto que muitas pessoas perguntam, elas me perguntam também o tempo inteiro se eu sou pedagoga, se eu for fonoaudióloga, porque ela fala muito bem, se eu sou psicóloga, se eu sou pediatra, e eu não sou nada, não tenho formação nenhuma. Os princípios do que eu faço com ela, eu faria independente do que ela me demonstra, porque o que eu busco é prestar atenção nela e ver o que ela tá gostando, o que ela tá interessada e como a gente prepara um ambiente para que ela consiga ser feliz naquele ambiente, para que ela consiga se desenvolver bem naquele ambiente, mas não é focado no resultado, sabe? É focado mesmo no processo, nessa coisa de ela se sentir segura, de ela se sentir tranquila, de ela se sentir acolhida.
Eu acho que o resultado é uma consequência do que a gente faz, sabe? Ela fala inglês também ou só o português? Ela tá aprendendo inglês. Ela começou agora, por causa que ela tá indo na creche desde outubro do ano passado. E ela vai só de manhã, só 3 horas, mas chegou um momento, assim, depois de uns 2, 3 meses, que ela começou a se interessar muito pelo inglês, por causa principalmente do contato que ela tá tendo diário. Então ela fala já algumas coisinhas, ela já tem algum vocabulário em inglês também. Mas ela ainda não é fluente, assim, ela não é como ela fala em português, assim, ela tem que pensar um pouquinho pra falar. Quando foi que você percebeu, assim, na Alice, não é nem um talento, um dom, mas essa facilidade com as palavras? Quando que de fato virou a chave pra você, que você olhou e falou, tá diferente? Ela sempre foi muito atenta, mas como eu não tinha experiência de outras crianças, de convívio com outras crianças, eu achava que era super natural, com 6, 7 meses, já querer começar a falar as primeiras palavrinhas. Então eu não me atentei muito a isso, sabe? Eu achei, natural, criança de 6 meses, 7 meses tá começando a falar uma coisinha ou outra. E aí foi passando o tempo, e aí perto de 1 ano ela começou a repetir, a conseguir nomear muitas coisas, mesmo que mais de uma maneira simples ainda. E aí eu fiquei assim, nossa, ela tá falando quase tudo, ela tem 1 ano recém. Mas foi quando ela tinha 1 ano e 2 ou 3 meses que ela começou a falar palavras maiores. Eu lembro que eu tava na casa da minha mãe um dia e a minha mãe, deixa eu contar quantas palavras tem nessa frase que ela disse. E tinha 9 palavras na frase que ela falou. E ela tinha 1 ano e 3 meses, E daí a gente, nossa, mas isso realmente tá acima da expectativa pra idade, porque daí a gente convivia às vezes com outras crianças e a gente via que as crianças com essa idade estão recém começando a falar 2, 3 palavrinhas, que é a média, né, o esperado. Foi nesse momento que a gente, E aí, no mesmo período, eu comecei a cantar musiquinha pra ela, umas musiquinhas que a gente escutava há tempo, e eu deixava ela completar e eu via que ela completava. Então eu via que ela já tinha até uma memória boa ali, assim, sabe? Depois ela pegou os livrinhos e começou a repetir o que tinha nos livrinhos. Essa idade, mais ou menos, assim, que a gente ficou meio chocado. Eu li que você sempre incentivou muito a leitura, você sempre leu muito com ela, sempre deixou ela ela folhear livrinhos, né? Então isso também, acho que aguça também a curiosidade, né? O pessoal sempre pergunta quando é que foi que a gente introduziu o livro pra ela e como a gente introduziu. Na verdade, ela tinha, eu acho que 2, 3 semanas de vida quando a gente mostrou o primeiro livrinho, aqueles de pano, que são contrastes que os bebês já conseguem ver. Já dá pra perceber que ela super se animava, ficava um bom tempo olhando pra aquele livrinho. E aí, com o passar dos meses, que ela foi crescendo, ficou muito tempo ainda nesses muito simples, né? Mas lá pelos 5, 6 meses, a gente começou a ler historinha já pra ela, já começou a evoluir nos livros. E ela parava e prestava atenção já com 6 meses, assim, eu mostrava qual dos livros ela queria, 2 na frente, e ela se jogava pra cima do livro que ela queria, sabe? Foi um hábito que a gente construiu desde muito cedo. Pra ela era quase como se fosse uma das brincadeiras do dia. Ela, ficava muito feliz no momento que a gente ia ler pra ela. Então a gente acabava fazendo isso várias vezes por dia, porque eu tava o dia inteiro com ela também. Então tu não tem muito o que inventar para uma criança de 6 meses, né? Então a gente brincava de outra coisinha, conversava, brincava no tapete, rolava, mas o livro acabava voltando várias vezes por dia. Então já foi um hábito construído desde muito cedo. Eu sei que vocês não consideram, a Alice uma criança prodígio, não é isso, vocês não veem dessa forma. Mas de alguma maneira, vocês já tiveram alguma consulta com um pediatra, alguém, e viram alguma coisa com relação a QI elevado, ou algum dote especial, alguma coisa assim? Ou de fato é uma menininha extremamente esperta, que está sendo muito bem assistida e muito bem orientada? Por enquanto, a gente não viu necessidade ainda de fazer nenhum tipo de avaliação. Primeiro, porque a gente não acha que o nosso tratamento com ela vai mudar nesse momento. E segundo, porque a gente não vê nenhum tipo de dificuldade pela parte dela, assim. A gente não tá tendo, na escolinha, por exemplo, tá tudo ótimo, ela tá acompanhando os colegas, brinca com os colegas da mesma idade. A gente tem um olhar atento, entretanto, porque se a gente começar a perceber que, por acaso, tá ficando tedioso pra ela, ou que não tá gostando de alguma coisa, aí a gente, de repente, olha pra isso e daí tente ver se existe algum caminho. Mas o que a gente vê é uma criança muito feliz, uma criança que se interessa muito pelas coisas, gosta muito de aprender. E aí eu fiquei achando que fazer um teste QI é botar um número que não diz muita coisa pra gente. Eu acho, Márcia, eu quis fazer essa pergunta porque eu acho muito interessante, acho admirável a forma como vocês conduzem tudo isso que aconteceu, que surgiu na vida de vocês de forma inesperada.
assim, não tem um elemento específico que você atribui esse desenvolvimento impressionante da Alice. Eu tô falando isso, Morgana, eu sei que você já tem a sua visão, eu tenho a minha, mas eu digo pra quem tá assistindo a gente, às vezes é importante, e a internet dá essa voz ativa pra nós, assim como você usa o seu Instagram pra falar coisas, pra se posicionar. É bom porque a gente tem voz ativa pra conseguir alcançar as pessoas e dizer de fato a realidade. Você, como mãe, atribui esse desenvolvimento da Alice, porque as pessoas falam, cada um floreia de uma maneira, né? Você, como mãe, você pode ser muito mais clara e direta para essas mães que estão assistindo a gente agora. Eu acho que são dois principais fatores. Um deles é genético, predisposição, que eu acho que isso a gente não pode desconsiderar. Eu podia estar proporcionando exatamente o mesmo ambiente e ela ter um desenvolvimento bem diferente. Então eu acho que o genético a gente não pode desconsiderar. Eu falei muito cedo também, com idades parecidas com ela, então é fato que o fator genético é importante. E o outro fator é o ambiente, porque a gente fez muita coisa intuitiva, mas mesmo sem saber, a gente proporcionou um ambiente muito favorável para o desenvolvimento dela. Proporciona ainda, né? Não só da fala, mas de todo o resto do contexto. Essa coisa da gente estar presente com ela, da gente escutar ela, da gente prestar atenção nela, eu acho que é essencial, assim, de a gente conversar muito com ela. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu acho que mas uma coisa não existe sem a outra, sabe? Eu acho que são dois pesos aí. Como é que começou essa história da Alice ter ficado famosa? Eu tenho a percepção que ela não sabe que ela é famosa, ela não tem a menor noção, até porque eu já li que ela não tem acesso à internet, ao Instagram, à televisão, desenhos, ela não assiste televisão, desenho, nada disso ainda, né? Não, ainda não. Só pontualmente ela já assistiu na casa de um primo ou no avião, mas assim em casa não. Como foi pra você esse momento? Você colocou na internet porque você queria mostrar pra sua família, pros parentes, tá morando fora, tá morando longe, vou botar na rede social pra toda a minha família ver? Ou foi uma coisa pensada, tipo, poxa, ela uma admiração, né? Sabe, aquela coisa de mãe, né? Quero mostrar pra todo mundo, aquela coisa gostosa de mãe, natural de mãe. Como que surgiu isso de, não só dela ter ficado famosa, mas de você ter exposto essa situação? Na verdade, um pouco sim, porque a família estava longe, mas não foi o principal motivador. Na verdade, eu já tinha um hábito de compartilhar nas redes sociais a minha própria vida mesmo antes dela nascer, porque eu entendia que isso fazia sentido considerando meu trabalho de fotógrafa também. Quando ela nasceu, como eu fotografava famílias, estava muito alinhado fotografar minha própria família e falar de maternidade também, porque meus clientes todos eram famílias. Estava muito alinhado, assim, eu fotografar, filmar e mostrar meu cotidiano para criar vínculo com as pessoas, pensando muito no meu trabalho. Conforme o tempo foi passando, a gente entrou em lockdown, eu não estava podendo fotografar, então dentro de casa eu tinha uma bebê de 1 ano e pouco, que era assim uma fonte de inspiração gigante, continua sendo, para uma fotógrafa que fotografa a família, tem uma criança dentro de casa e não tá podendo fotografar, não tá podendo fazer outra coisa, ao mesmo tempo que essa coisa das redes sociais me conectava com as pessoas, que eu estava distante, estava isolada do mundo, estava só trancada, sem falar com ninguém praticamente. Então foi uma soma assim de uma coisa feita mais pensando no trabalho, em mostrar, me conectar com as pessoas, e ela começou a ser a minha inspiração, obviamente. E aí eu comecei a mostrar, mas não pensando em, vou mostrar como ela é incrível. Pra mim sempre foi uma coisa, eu vou mostrar como as crianças são incríveis, como vocês podem ver, olhem pra criança de vocês, olha essas coisas incríveis que ela faz, e não era pra, ela é diferente, ou ela é especial, qualquer coisa assim, entendeu? Era uma coisa assim que me inspira demais. As crianças me inspiram demais já na fotografia, então aí ela veio me inspirar na minha vida também. E a compartilhar de maternidade, além de ser linkado ao meu trabalho, ele era uma coisa que me interessava muito, porque é um assunto que eu aprendo muito. Quando eu aprendo, eu gosto de compartilhar com as pessoas para que elas também tenham conhecimento. Então foi meio que junto. E essa coisa de ter viralizado ou de ter explodido foi muito sem querer, porque eu nunca imaginei, nem sabia que existia essa possibilidade, assim. Foi uma coisa assim, as pessoas estão gostando de ver, elas estão se sentindo felizes quando vêm, e foi tomando forma. Então, na verdade, quando você postou os primeiros vídeos dela, não foi uma coisa assim, gente, olha como a Alice é fantástica e faz coisas incríveis. Não foi minha intenção. Não foi uma foi. Coisa assim, ai, gente, criança é o máximo, olha que delícia, olha que fase gostosa. Porque é por causa do meu trabalho também, tipo, de olhar a criança, de olhar a essência da infância,
a essência do cotidiano da família ali dentro de casa, como o simples é bonito, como a gente pode olhar para o simples. É tipo isso, sabe? E na verdade, assim, você foi pra divulgar o seu trabalho e não imaginou nunca que estava criando uma nova carreira pra ela e pra você, né? Exatamente, nunca imaginei. Na verdade, eu tinha interesse em falar mais de maternidade, em eventualmente, dependendo de como caminhasse a minha carreira, fazer mais vídeos pro YouTube. Eu já estava planejando fazer vídeos, então eu já tinha até feito um vídeo lá sobre os livros dela para compartilhar com as pessoas. Então, tava um pouquinho, assim, pensando nisso, mas era uma coisa, assim, que eu pensava para muito distante. Nunca imaginei, assim, que o negócio pudesse explodir e ser uma coisa para curto prazo, sabe? E em que momento chegou pra você, assim, a primeira ligação? Oi, Morgana, tudo bem? Eu sou a agência tal, queria falar sobre sua filha. Foi a Eliana que convidou a gente pra ir pro programa. Ela assim, gente, eu sou do programa da Eliana, eu queria convidar. E foi muito no começo que eles ligaram, porque viralizou o primeiro vídeo dela, só que ele viralizou fora do meu Instagram, alguém copiou e mandou pelo WhatsApp, aquele dela fazendo exercício. Começou a pipocar por tudo que é lado, as pessoas postavam, mas ninguém sabia de quem era, então, na verdade, eu continuava lá com meus 5.000 seguidores. Mas você percebeu que o vídeo viralizou? Assim, aconteceu alguma coisa dos Sim, números eu percebi subirem, porque você as falou, pessoas ué, me mandavam, as pessoas compartilhando, então eu ficava sabendo que tinham pessoas compartilhando, mas ninguém sabia de quem era, sabe? Então, eu tava muito até tensa, sem saber o que tava acontecendo, e daí, aos pouquinhos, as pessoas começaram a descobrir, e começou a crescer os seguidores, mas eu tinha pouquíssimos seguidores ainda quando a Eliana me chamou, então, por isso que eu fiquei muito chocada. Eu acho que eu tinha, sei lá, nem 10.000 seguidores, ou por aí, sabe? Então, foi bem surpresa, assim. como é que você administrou isso pra chegar no momento em que você tá agora? Eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, eu tava feliz com a repercussão e tal, e chegando a tantos lugares, né? Mas, por outro lado, eu fiquei muito preocupada, porque até então eu tava mostrando ali como muitas mães mostram os filhos, como muitas influencers até mostram a maternidade, e aí, do nada, começa a pipocar por todo lado, e eu, gente, mas o que tá acontecendo? Será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu não devia? E aí que eu comecei a me questionar muito, porque na minha cabeça de fotógrafa, as pessoas não podem simplesmente usar meu vídeo e sem minha autorização, porque eu sei de todas as leis e direito de uso, e aí eu sempre pensei, as pessoas não usam, né? Mas aí eu me assustei, aí eu vi que o negócio estava por todo lado, e daí eu comecei a pensar muito nas consequências que poderiam ter ou não ter. Só que ao mesmo tempo a minha vida dentro de casa tava tudo tranquilo, tava tudo a mesma coisa, sabe? Mas aí eu fui tentando ver como é que eu poderia lidar e tirar proveito da situação pra ver se a gente queria continuar ou não. Eu e meu marido conversamos muito, e ele sempre me tranquilizou e falou, mas a gente tá fazendo tu tá fazendo principalmente uma coisa muito legal, as pessoas estão dando feedback, e o feedback das pessoas me ajudou muito também, porque as pessoas me mandavam mensagens emocionadíssimas, dizendo quanto o dia dela ficava mais feliz de ver um vídeo da Alice, ou de quanto que eu compartilhava com a maternidade fazia diferença no olhar dela sobre as crianças. E eu pensei, cara, mas isso é legal, isso que eu tô fazendo, sabe? É legal em diversos sentidos. Nem imaginava que podia ir tão longe, né? Eu só tava pensando ali naquele comecinho mesmo. Em que momento você falou assim, ok, então vamos organizar essa bagunça? Você criou um direcionamento, assim, do tipo, bom, então tá bom, foi a oportunidade que Deus colocou no meu colo, foi o que apareceu pra mim, então eu vou organizar, eu quero falar sobre esse tipo de maternidade, eu quero mostrar isso aqui, isso eu não vou expor, isso é dela, isso é meu. Fez um direcionamento de carreira mesmo, digamos assim, uma coisa mais aí pensada, planejada, ou você continuou nessa de vou no feeling, vou continuar postando? Eu continuei muito no que eu já fazia antes, né? Assim, no que eu acredito, na verdade. Claro que conforme eu ia recebendo feedback, o que iam acontecendo coisas, eu tô sempre repensando e reavaliando. Mas eu não queria que isso, de repente, de uma hora pra outra, eu virasse, não, agora eu vou fazer isso. Porque todo mundo tava muito apaixonado pelo formato que tava sendo, sabe? Então eu quis manter a essência do que a gente já fazia, do que eu já fazia, sabe? Continuei trabalhando como fotógrafa, só que eu tava muito sobrecarregada. E aí eu não tava conseguindo manter e dar atenção, e a rede social crescendo cada vez mais, e daí viralizava outro vídeo, daí crescia mais e crescia mais. E aí chegou um momento que eu comecei a receber pedidos de orçamento para publicidade, e aí eu comecei a balançar, gente, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, porque eu não consigo dar conta de tudo. E aí no momento que eu decidi abrir mão então da fotografia nesse momento e me dedicar às redes sociais, aí eu
pensei, assim, o que seria interessante nesse momento pra gente fazer. Então eu comecei a entrar mais no YouTube como estratégia mesmo. Esse tipo de coisa eu pensei como estratégia. Mas com relação à privacidade, por exemplo, isso eu acho que eu sempre tive um pouco, assim, meio que um filtro, sabe? Esse coisa de não postar ela chorando, por exemplo, alguma coisa muito vulnerável, eu já tinha esse filtro. Mas claro que eu reforcei, ficou mais forte depois. Porque assim, quando tu tem 5 mil seguidores, se tu posta alguma coisa que tá um pouco fora do que tu tá dizendo, acho que praticamente ninguém percebe. Se uma ou outra pessoa percebe, é detalhe. Quando tu tem milhões de seguidores, qualquer coisa que tu posta que tem uma vírgula que não é tão vírgula que nem a que tu tinha dito antes, já viram, mas tu não tinha dito isso. Então, eu acho que eu fiquei mais atenta, não cuidar o jeito que eu falo ou o jeito que eu mostro as coisas para evitar haters ou incomodação, não que se evite, né? Mas para tentar minimizar um pouco, eu acho, os incômodos. Mas você tem um direcionamento agora, uma pessoa que te ajuda com a rede social, eu digo assim, ou você continua fazendo uma coisa assim do dia a dia do que se apresenta pra você, sem um roteiro, digamos assim. Não tem roteiro e é tudo no feeling. Se eu tô assim, muito cansada, vários dias sem vontade de postar, eu não posto nada. E é mesmo no feed, assim, eu sei que muita gente que fala em marketing, fala que tem que postar todo dia, mas eu não acredito muito nisso não. Eu acho que a gente tem que postar de acordo com o nosso ritmo, nosso roteiro. E funciona muito bem pra mim isso. Você gosta de música, Alice? Você sabia que o meu marido, ele canta? Cadê o teu marido? Cadê meu marido? Vou chamar ele. Você quer conhecer ele? Qual é o nome do teu marido? É Michel. E você sabia que eu tenho 2 filhos? Qual é o nome dos filhos? Melinda e Teodoro. Ô, gente, o papo tá tão gostoso que eu vou deixar mais um pouquinho pra semana que vem.